E você, Riger? Bom, eu Só puxa mais o microfone aí pra você. Beleza. Aí. Eu, na verdade, quando me formei, eu fiz engenharia civil, né, como eu falei, e aí eu não pensava muito, não tinha conhecimento de concurso assim, hoje, igual eu tenho hoje, né? Você tem área de controle, área fiscal. Eu sabia que quem fazia direito tinha lá, né? Podia fazer concurso. Eu não sabia que quem tinha só esse, por exemplo, curso superior podia ter essa gama de opções. Então eu ficava limitado quando eu formei para prova de engenharia civil. Enquanto você vai falando aí, você já comeu, cara. Você já comeu. Deixa eu fazer uma pausa aí, porque normalmente o Anderson traz os cookies dele para os convidados comer. Tá vendo? Ô, galera, olha só, gente. O Riger já comeu antes, cara. Não vem não. Agora hoje não tem cookies do Anderson. Hoje o Anderson trouxe um redondo aqui. Arredondando aqui. O Riger já comeu. Aí, ó. Manda aí, mas continua, Riger. Aí, beleza. Mas aí, beleza. Então eu tinha esse conhecimento da engenharia civil. Então eu falei assim, não, eu vou fazer concurso para engenheiro civil. Então tanto é que na minha época, eu falei assim, não, vou fazer o que tinha. Então, vamos supor, tinha Petrobras, esses órgãos, né, mais voltados para engenharia. E aí fazia concurso de engenheiro. E por incrível que pareça, nessa época, eu não sei hoje em dia que eu estou mais afastado, não estou estudando mais, mas a impressão que eu tenho era mais fácil passar do que hoje, né? Eu acho que o pessoal... Mas eu acho que faz sentido o que você falou, né? Que hoje, cara, a informação tá circulando. Que a gente tava comentando aqui da última vez, né? Hoje você tem um monte de cursinho online aí, um engolindo o outro aí. Tipo, informação hoje tá pipocando em tudo quanto é lugar. Então, exato. Tem um monte de gente abrindo podcast aí pra falar de concurso, né? Tem pessoal que tá bombando aí, né? Tá bombando. Então então exatamente, eu acho que é isso. Então a gente tinha, eu lembro que a gente para pesquisar, muita gente não sabia, né? Até o próprio site, eu acho que era, não sei se posso falar o nome do site. Pode falar tudo aqui, cara. Eu não lembro, acho que era PCI concurso, tinha uma coisa assim, PCI, Eu acho, pô, você perdeu um grande clássico, cara. PCI concurso. Das antigas, não é? Pô, é dos raízes, cara. Então, tinha um fórum, então era quem participava lá que tinha. Então a maioria das pessoas não sabiam, às vezes, desses concursos que tem, inclusive da engenharia. Então eu ia lá me inscrever, então eu acabei passando, inclusive, em alguns concursos, nessa área de engenharia civil, que era voltado, né? E aí, só depois, muito depois, que eu fui saber que existia concurso de auditor, área de controle, área fiscal, que a gente poderia tentar também, né? Com esse curso. Aí eu fui... Aí eu conto como é que eu cheguei nisso. Desculpa, você se formou em que ano mesmo, Richard? Eu me formei no ano de 2000 e... Era janeiro de 2013. Você se formou acho que nessa época os concursos ainda já tava... Não, já tava difícil já, cara. Já tava, o nível dos concursos já tava. Já. Porque eu lembro quando uma época que o Anderson, a gente estudava junto para concurso do Ministério Público, em 2007 foi aquilo, né, cara? Aqui era o Anderson ficar garimpando o Google ali, material. Hoje, cara, nossa, você vai lá... Mas tava difícil, talvez, para essas áreas mais... Vamos falar, mais concorridas. Mas para a área de engenharia, eu acho que os engenheiros na época ainda não... Ainda tava bem o mercado, né? Tava bem o mercado. Na verdade, tava bem não. Tava começando a cair, né? Mas a galera talvez ainda não tava pensando assim, se voltando para os concursos públicos, né? A crise das construções foi em 2008, mais ou menos, ali, não foi? Cara, quanto foi? Você lembra, mais ou menos? Eu entrei na faculdade em 2009. Eu lembro quando eu entrei, nos primeiros anos, até 2011, por ali, as construtoras iam lá caçar estagiários. Faltava. Eu acho que foi mais para 2015, 2016 ali, cara. 15, 16 ali que começou a... O negócio estava tão em alta que, na época, o Enem passou a ser o critério principal de entrar em universidade, né? Sim. E aí eu acho que eu peguei o último ano, ou o penúltimo ano de vestibular mesmo, lá na UFC, sem ser o Enem, né? Aí quando o pessoal ia fazer, por exemplo, medicina, colocava uma segunda opção de engenharia civil, nada a ver. Mesmo? Porque o negócio estava muito em alta. Nossa. E, enfim, cheio de obra em toda a cidade. E aí acho que lá para 2013, 12, 13, ali o negócio começou a descer bem. Eu sei que quando a gente... Deu uma queda, né, deu cara? Uma queda absurda. Porque construção civil é o termômetro maior da economia, né? Então... sobe e desce. Sobe e desce. Não tem jeito. Sim. Mas aí, continua aí, Gê. E aí, cara? E aí que eu fui e falei assim, vou tentar concurso para engenheiro. Me dava bem, porque era o que eu tinha estudado na faculdade, eu tinha que estudar ali de matéria diferente, que caía era o português,
alguma coisinha de direito constitucional, o direito administrativo, informática e um raciocínio lógico, vamos falar assim. Não era tanta coisa. Então, você indo bem nas suas matérias que você tinha ido bem lá, na parte, por exemplo, da parte de engenharia, você conseguia ainda passar num concurso, né? E aí eu fui fazendo isso. E aí, eu fui fazendo esse concurso, e aí quando eu fui conhecer, o que acontece? Aí eu falei assim, pô, já que tem esses concursos na área da engenharia, o que é bom para fazer para a área de engenharia? Aí eu vi que tinha aquela, acho que é perito da Polícia Federal, na área da engenharia civil. Eu falei, pô, eu li um salário, falei, pô, perito e tal. Esse é top, hein, cara. PF, né? Ó, PF. dá umas carteiradas aí. E a dificuldade de passar nesse concurso, cara. Então, e aí, exatamente. E aí foi o que acontece. Nessa época, eu fui e tinha uma consultoria. Eu falei assim, pô, deixa eu ver isso daqui. Aí eu entrei em contato nessa consultoria e a primeira consultoria, inclusive, era até de graça. Tipo assim, o cara ia te orientar para saber como é que era. Eu acabei entrando depois. E aí o cara abriu meu olho para esses concursos da área de controle. Ele falou, olha, é o seguinte, você vai tentar esse concurso, mas se você não passar, quando que abrir esse concurso de novo? Verdade. Da polícia, de engenharias, esses daí? Por exemplo, se você não passar agora, quando que abre de novo? Vamos supor, daqui 4 anos? O que você vai ficar fazendo? O que você vai ficar fazendo? Você tem relacionado? Outra coisa, se a gente começa a preparar para um edital desse aqui daqui 4 anos, se depois muda o edital completo, você já fez toda uma preparação, mesmo que você estudou durante 4 anos. Aí já me abriu os olhos, né? Inclusive, eu acho que aconteceu isso, né? Se eu não me engano, na parte de perito da Polícia Estadual, né? Acho que antigamente caía a parte de biologia, matemática, e depois mudou. Uma galera que estava estudando já pesado. Caia física, física, e depois mudaram. Teve uma questão assim, eu acho que no estado lá. Pelo menos em Minas, acho que teve isso. Aqui também era assim, o perito aqui. Aconteceu eu não isso, sei né? se tá assim ainda, mas era assim também. E aí ele me abriu o olho e falou assim, então, olha, se eu fosse você, pega um concurso que vai abrir, vamos falar assim, sempre vai ter uma demanda aí, sempre vai estar abrindo, e você vai estar com umas matérias que você vai estar sempre estudando. E eu falei, pô, é bom, isso é uma boa ideia. Essa dica aí foi essa valiosa. Foi uma dica valiosa. Eu falei assim, pô, então deixa eu ir escutar um cara que sabia o que tava falando, né? O cara já era concursado aqui, se não me engano, ele era auditor aqui de tributário aqui do estado. Quem que é? Eu não lembro o nome dele agora. Foi porque na verdade tive esse contato com ele assim, foi contato rápido assim, né? E aí foi isso. Mas o primeiro local que você chegou a trabalhar não é o Tribunal de Contas, né? Não. Aí, então, você passou em alguns concursos aí, não passou, cara? Cheguei a passar, mas assim, na verdade, o primeiro cargo que eu comecei foi um cargo comissionado na prefeitura. Em Sete Lagoas? Isso, em Sete